Boa tarde a todos, prazer imenso nós estarmos aqui novamente com o programa da Igreja Cristã Palavra Viva, Pastor Silas com você. E hoje nós temos aqui uma pessoa especial que está conosco, nós vamos falar sobre a terceirização dos filhos, né? É um tema tão importante e queremos que você fique atento, se puder, com seus filhos estarem juntos, esposo, esposa, né? Porque o assunto é de suma importância, é a educação dos nossos filhos, é a bênção dos nossos filhos, para que amanhã eles sobressaiam, sejam pessoas abençoadas, né? Quero orar neste momento, agradecer a Deus, Pai querido. Louvo a Ti, Senhor, por este momento em que nós estamos aqui neste canal, onde vamos ministrar a Tua palavra, levar esse ensino, Senhor, para que as famílias possam abraçar com a Tua palavra uma formação melhor, uma educação melhor, e nós termos famílias e filhos relevantes amanhã, Jesus. Que não seja eles pessoas que venham estar dentro do crime, no mundo do tráfico, no mundo das drogas, no mundo do álcool, e que amanhã sejam pessoas importantes numa sociedade, porque amanhã serão os nossos filhos que dirigirão a nossa nação, dirigirão as nossas vidas, tomarão decisão por nós. Venha abençoar, meu Pai, nesta tarde, em nome de Jesus, muito obrigado, amém. Neste momento está aqui a Silvia conosco, né? Ela é assistente social, está trabalhando aqui na cidade de São Sebastião do Paraíso, e aceitou o meu convite de estarmos aqui hoje falando sobre esse assunto que é a terceirização da educação dos nossos filhos. Com você, Silvia. Eu cumprimento a todos, né? Boa tarde. Então a gente vem aqui, eu trabalho, sou conselheira tutelar, atuo aqui na nossa cidade e a gente assiste, né, as crianças e adolescentes. Então a gente está bem inserido nos problemas, né, familiares como um todo, e o tanto que as nossas crianças estão depressivas, carentes. E então a gente vem falar, né, trazer um pouquinho, né, assim, para que nós possamos ajudar, né, direcionar um pouco, fazer uma reflexão com a família a respeito da educação dos seus filhos. Muito bem. Nós vamos então aqui ler o tema que eu escolhi na Bíblia, né? Nós escolhemos aqui o tema Provérbios capítulo 22, que nos diz o seguinte: educa a criança no caminho em que deve andar, até que quando envelhecer não se desviará dela. Quero deixar claro a todos os senhores que estão nos ouvindo, veja bem, olha, nós podemos confiar em Deus, descansar em Deus, mas existe algumas questões que estão envolvidas na educação de nossos filhos, algumas questões que estão envolvidas a nossa família, que é nós que temos que fazer. Todo chefe de uma família, ele é sacerdote daquela casa, ele é o governo daquela casa. Toda esposa é a sacerdotisa daquele lar, é uma governa daquele lar, é um governo daquele lar. Então ela estará presidindo, ela estará dirigindo aquela família, ele estará presidindo, dirigindo aquela família. Então é importante que nós pensamos na questão da melhor situação de ensino e qualidade, de transmitir aos nossos filhos um grande legado, porque isso é importantíssimo, né? Então aqui eu quero entrar já de primeira mão, depois a gente vai para um bloco de apoio, mas eu quero aqui deixar claro o seguinte: o que é educar uma criança? Isso exige tempo, isso existe horas a fio, isso existe um desgaste psicoemocional, um trabalho sério de envolvimento aos nossos filhos. Interessante que eu peguei aqui a Folha de São Paulo, na data 15/4/2004, aonde a nossa repórter da Folha do Jornal, a Giovana Baulonchi, ela dá uma informação aqui, ela faz questão de seguir um casal em São Paulo, ela até tirou a foto, colocou no jornal, ela fragou uma família, casal recém-casados com a primeira filhinha, né? E uma babá vestida de branco levando essa criança. Eles estavam indo a caminho do clube na zona oeste de São Paulo, né? E diz que a mãe estava sentada no carro quando a criança estava dentro do carrinho, eles chegando para entrar no carro, para iniciar a trajetória para ir para o clube, para o restaurante também. Então diz que o pai foi atrás, pegou alguma coisa no porta-mala, isso a repórter, a Giovana, escrevendo aqui no jornal Folha de São Paulo. E ela disse que o pai foi lá, pegou alguma coisa, a criança estava chorando e a mãe estava sentada bem confortável no banco da frente, a criança chorando e a babá balançando o carrinho, tentando, aí tirou a criança, pegou no colo, foi colocado o carrinho dentro do carro e ela observando que os pais, na realidade, se tratavam entre si, relacionavam entre si, nem se preocupando com o choro da criança, porque uma babá estava ali para cuidar
exatamente do sentimento dessa criança, do choro dela, das necessidades básicas que envolviam um bebê, já na questão tão tenra que ela precisa de um afego desta mãe, do carinho desta mãe, do abraço dessa mãe. Então ela foi seguindo. Chegou no restaurante, eles desceram, foram para o almoço, a babá continuou com a criança chorando, em dado momento resmungava, uma criança de mais ou menos 8 para 9 meses, e eles almoçando tranquilo, ela que teve que providenciar a mamadeira para essa criança, ela que acalentou a criança, ela que deu a papinha para a criança, e o casal terminou o almoço, ela cuidando da criança como que se o casal não tivesse filho. Então ela caracterizou, dentro dessa reportagem, o perigo da terceirização dos nossos filhos na questão da educação. E ela colocou essa mensagem e esse noticiário na Folha de São Paulo. E me chamou muita atenção isso. Então, o que esta Giovana ela estava olhando não era o descaso do pai e da mãe nessa questão aqui. O que ela estava olhando é essa criminalidade que exatamente responde à falta de afeto já no berço, na tenra idade. A desatenção dos pais faz com que essa criança cresça um desamor. Essa babá, ela pode ser a pessoa mais bem preparada para que possa cuidar dessa criança. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Você que trabalha numa empresa, você dedica todo o amor da sua vida como o seu patrão dirige esta empresa? Você que é funcionário de uma empresa, você tem o amor e o afeto com a empresa como o patrão tem? Então, essa babá, por certo, por mais bem paga que seja, mais bem preparada que ela seja, ela não vai ter o afeto de uma mãe, ela não terá a questão biológica da mãe e o laço paterno do pai para cuidar dessa criança. Então vai crescer uma criança sem a atenção desse pai, sem esse processo do pai. O que a senhora diz, Silvia, nessa questão que você está ali como assistente social, fragando todos esses problemas? Bom, hoje a gente vê essa terceirização, tanto assim, passando as responsabilidades para a pessoa da família, para o vizinho, né, digamos assim, para o irmão mais velho, né, os pais passando digamos assim, essa terceirização. A gente vê também os pais transferindo para a escola o fator educação. A escola ensina, pais educam. A escola alfabetiza. Ela alfabetiza, ela entra com a parte pedagógica. Exatamente. Agora, a educação é dos pais, os pais, inclusive na nossa Constituição Federal, no artigo 227 e 229, ela atribui aos pais a educação, o cuidado com os filhos, né, a educação, o acompanhamento está na nossa Constituição. E o artigo, o ECA, né, que é também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o nosso livro de trabalho, ele também direciona muito da participação dos pais na educação e acompanhamento dos filhos. Assim, para os filhos é essencial essa participação. Por melhor que, olha, tem a babá nessa situação, ou tem a escola excelente, porém nada substitui a presença da mãe e do pai junto do filho. Inclusive, a ausência da mãe, ela é tão importante para a criança, assim, é tão importante a presença da mãe, a ausência da mãe no primeiro ano, principalmente de vida da criança, que causa transtornos psicológicos muito grandes na criança. Inclusive na Alemanha, né, na França, na Alemanha, a licença maternidade é 2 anos. Puxa, e a mãe recebe 70% do salário e ela é proibida de trabalhar para ficar com a criança, né, nesse primeiro ano de vida, para ela dar primeiras instruções, porque a criança, o vínculo afetivo dela é a mãe, né, a casa, os brinquedos, o primeiro passo de afeição, né? E isso que ela vai se interagir com o mundo futuramente. O reflexo dessa falta da mãe vai repercutir na adolescência. Então, os países desenvolvidos, na França, já colocaram 1 ano e 6 meses, né, para a mãe ficar em casa. Ela não pode trabalhar.
De jeito nenhum. Teve o filho, vai ficar com a criança. É para dar as primeiras instruções e esse laço, criar o vínculo afetivo, o laço com a criança. Isso a gente vê a importância que é dessa presença constante, a mãe dentro da casa com a criança, e ela vai criar esse laço que vai repercutir para o resto da vida dela. Aí vai ser no ambiente do trabalho, com os colegas, com os familiares, e essa a importância que tem esse vínculo, né? Então, no caso aqui, a notícia da Giovana, que ao tratar esse assunto é de repercussão mesmo poderosa na vida dessa criança. É muito, muito, muito poderosa mesmo. Certo. Eu quero aqui agora, Silvia, deixar aqui o seguinte, nós vamos para um bloco de apoio. Eu queria deixar assim, olha, ontem, quando se gerava uma vida no ventre, nascia-se um filho, aonde era o processo germinador de uma família. Hoje, pelo que eu estou acompanhando, quando nasce no ventre de uma mãe, gera-se uma vida, está nascendo uma espécie de um ser humano. Então, hoje, pelo caminho que a humanidade está tomando, com todo respeito, olha, uma borboleta quando nasce uma vida. Quando nasce um animal, nasce uma vida. Quando nasce uma planta, nasce uma vida. Então hoje, ao gerar uma criança, ao gerar um filho, uma filha, está nascendo uma vida que se chama espécie do ser humano. Agora, sabe lá Deus que espécie será essa? Se ela será humana ou desumana? Se ela terá sentimento ou não? Então, o que nós estamos assistindo, as nossas reportagens, aonde vem a violência total, pessoas matando sem nenhum escrúpulo, sem nenhum sentimento, com certeza está envolvido esse processo do vínculo familiar, está cortado dentro da família. Precisamos resgatar, logicamente, basicamente, profundamente, o mais rápido possível para esse processo. Voltaremos logo após o bloco de apoio e a nossa Silvia estará falando alguma coisa sobre esse pensamento mesmo. Voltamos novamente. A pergunta que eu fiz à nossa conselheira tutelar é isso. No meu ver, hoje, aonde nasce uma vida em um ventre, não está nascendo mais uma vida, uma família, mas está nascendo uma espécie de um ser humano. E por esses caminhos de terceirização e por esses caminhos que a família não está tendo o cuidado, sabe lá Deus, quem será esse ser humano? Então, essa é a minha colocação. Assistente social, qual é seu pensamento nesse propósito? Bom, a família é o vínculo mais importante do ser humano, né? Como nós víamos dito antes, a criança cuidada por diversas pessoas diferentes, principalmente no primeiro ano de vida, ela não cria vínculos afetivos, né? E aí isso vai repercutir na adolescência, né? Então, nós temos tantos adolescentes sem um direcionamento, não se respeitam. Na escola a gente recebe denúncia, eles não estão se respeitando mais em sala de aula. Isso aí vem de casa, é um reflexo da falta de harmonia e da falta do entendimento dentro de casa, né? Então isso aí tá tão aleatório que a gente, não importa a classe social, que a gente nem sabe como que vai ser esses adolescentes, né, que estão passando por tudo isso, tem diversas situações que eles estão sendo afligidos, né, como o excesso, né, internet, a mídia, os celulares. A gente vê adolescente que está direto em jogos, isso é muito prejudicial, que ele está com perda de vínculos na família. Então, às vezes a mãe fala assim, ele está jogando, ele está quietinho. Gente, às vezes é tão perigoso isso, porque hoje na Universidade Federal de São Paulo, a USP, né, já tem grupo de atendimento para menino com vício em jogo de computador. Porque ele não se socializa mais, ele
Dentro da escola ele não aprende, não consegue mais, né, no âmbito escolar. Ele perdas de sonhos, e porque ele direciona no jogo, que vai dar um prazer para ele ali, e ele vai ficar ali. Então ele perde os laços afetivos. Então como ele vai ser o adulto? Então isso a gente já nem sabe como vai acontecer, o que vai acontecer com ele na vida adulta, como ele vai criar os filhos dele, como é que ele vai se relacionar, né? Como ele vai relacionar do trabalho. Então a gente fica muito atenta, tentando resgatar, a gente luta muito para resgatar os vínculos familiares. A gente luta muito para, assim, os pais estar atentos à educação dos filhos, para esse prejuízo, né? Resgatar, isso tem que ser resgatado através do diálogo com os filhos. Senta na mesa, tem o hábito de estar com eles nas refeições, pelo menos uma refeição junto com a família. Olha no olho do teu filho, conversa com ele, pergunta como foi o dia dele, né? Agora, às vezes, senta numa mesa, liga a televisão, o filho está no celular, um está no sofá, outro está e cada um tem televisão no quarto, outro está. Então, pelo menos uma união, né? Isso aí gente faz, isso aí é hábito, é tudo hábito, né? E a família é tão importante que na própria Bíblia ela é citada 90 vezes, né? Família. O nome 90 vezes. Então, tanto que isso, né? Então, as nossas leis, né? As leis agora dos homens também, na Constituição Federal, no Estatuto da Criança, nos direitos humanos. Então, tudo isso, né? Tá assim, um alerta para a família, né? Cuida dos teus filhos, esteja entendimento, seja que a mãe às vezes trabalha fora, mas que o momento que ela está dentro de casa, ela realmente está com o filho. Vamos fazer o dever junto? Conta história para o teu filho, né? Resgata, vamos resgatar para não ter um problema. A criança hoje, o adolescente, não está arrastando isso durante a vida dele, com sofrimentos, com desamor, com separações de esposa, ele também está passando isso, né, para os filhos, e assim, vai sucedendo isso, né, assim, o sofrimento humano, digamos assim. E então a gente luta muito, né, tentando assim, alertar os pais, tentando que os pais também vão à escola, esteja atento, uma reunião de escola. Gente, vocês não têm noção tanto que é importante para a criança, uma mãe ir numa reunião da escola, o pai, né? Hoje tem reunião de escola para entregar nota, né? Às vezes a mãe manda uma outra pessoa, né? Ah, não foi. Não, a mãe, para a criança, aos olhos da criança, isso é importante. Às vezes, esses dias eu saí, estava no mercado e a mãe, com o menino, estava na faixa de 5 anos, né? Ela conversando com outra pessoa e a criança, mãe, a mãe, espera aí. Mãe, de repente o menino parou esperando. E eu observando, e ela continuando a conversar, e o menino de novo queria falar, a criança com ela, mãe, gente, dá uma agonia na gente, aquela aquele criança, flash do momento que ele viu, né? Ele viu alguma coisa que ele queria participar. Quer passar pra mãe rápido, por fim a criança desistiu e saiu, foi, entende, assim, pegar outra coisa, e aqui me corta o coração, porque aquele oi dela, né? Ô meu filho, o que foi? Gente, isso aí é importantíssimo pra criança. Eu não sei se você já percebeu, na igreja lá, acaba o seguinte, eu estou ali na mesa tratando com pessoas, vidas envolvidas, vem meu netinho. Ele chega, vovô, eu olho, me dá licença um minutinho, porque eu acho importante aquele momentinho na vida dele. Eu estou ali com pessoas adultas, assunto sério, envolve vidas, eternidade, mas eu tenho que dar atenção também a esse garoto que ele está fazendo parte ali do processo. No mundinho dele, a vidinha dele, ele está fazendo parte também. Então, acho que isso é importantíssimo, né? É muito importante. Aí o reflexo vai ser o quê? Essa falta de atenção, ele vê que não chama a atenção de uma forma saudável, digamos assim, né, dos pais, né? O que ele vai fazer? Vai ele buscar vai outro recurso. Outro recurso. Ele vai ser mau aluno na escola porque ele vai entender, a criança é inteligentíssima, o adolescente, ele vai entender que daquela forma ele vai chamar a atenção dos pais. O pai terá que ir lá. Vai ter que ir. Ou então ele vai brigar, arrumar confusões, porque sabe que aí a mãe vai ter que ir lá. Eu tive esses tempos onde uma pessoa me comunicou que o filho estava preso, né? E eu, então, fui até a cadeia. Quando eu cheguei lá, ele falou, pastor, o senhor chegou aqui?
Uai, eu pensei que meu pai vinha primeiro do que o senhor, porque meu pai só veio conversar comigo quando eu estou aqui na cadeia. Então, em outras palavras, eu tenho que produzir furtos, eu tenho que fazer violência, eu tenho que estar sendo pego por uso de drogas para que meu pai venha falar comigo. Olha que tristeza isso, né, gente? Triste isso, né? Então, é muito triste. É triste isso. E aí o momento que está a mãe lá, passar com qualidade, né? Até eu vou exemplificar. Por exemplo, um menino na faixa de 4, 5 anos, está em casa, a mãe chega, está cansada do serviço, a criança chega da escola e tem que tomar banho. A mãe vai fazer o jantar, que aí o pai vai chegar. Aí ela fala para a criança de 4, 5 anos, Pedrinho, vai tomar banho. O menino está na frente da televisão. Se o menino for tomar banho, ele está doente, ele não vai sozinho. Isso para a mãe pegar na mãozinha, agora é hora do banho. E isso se chama autoridade. Autoridade, né? Autoridade. Aí fala. 1, 2, 3 vezes. O menino tá lá. Aí ela tá nervosa, chorosa. Chega o pai para jantar e ela vai falar pro pai, né? O genitor. Ô, Pedrinho, que trabalho que ele dá. Tô pelejando, não foi tomar banho até agora. O pai tá estressado, nervoso, vai dar uns tapas no menino. E pronto, cadê o convívio familiar? Tá a mulher sábia edifica a casa. Provérbios 14. O que é que ela teria que fazer? Pegar na mão do menino, que essa idade ele não vai tomar banho sozinho. Se ele for, tá fora do lugar. Tá errado. As idades são padronizadas. Assim, no caso, menino de 4, 5 anos é a mãe que tem que levar no banheiro e dar banho. Concordo plenamente. Dever de casa, 6, 7 anos, a mãe tem que... agora é hora do dever. A gente vê muito isso. Fulano faz dever. Ele não vai. Fulano vai fazer dever é uma vez. Isso aí você está exercendo autoridade. Porque isso ele vai, ao longo da vida, saber o que é autoridade. Entendeu? Você está exercendo essa função. Desde 4 anos, 3 anos. É a hora do banho. Não precisa falar 2 vezes. A primeira vez ele pode dar birra, chorar. Vai com carinho, hora do banho. Dá banho no menininho, põe ele lá, vamos jantar juntos. Então evitaria. Aí o que acontece? Aí o pai deu uns tapas, aí a mãe fala, você ainda perde a criança, né? Você foi duro com ele porque não precisava, aí o pai discute com a mãe, a criança vai chorando, todo mundo dorme, almoça cada um ao jantar, né? Cada um num lugar diferente, sem diálogo. Pronto, e está armado uma coisa que uma revolta está sendo formada. Por tão pouca uma coisa. Revolta. Por gente, é tão simples. É a hora do banho, tá? É a hora do dever. Aí você há de ver comigo que a pergunta que eu fiz. Vai crescer um humano desumano. Desumano. Sem formação humana. A credência da criança, quando ela não tem esse tipo de autoridade no momento certo, quando o pai querer exercer essa autoridade ou a mãe na adolescência, não vai conseguir. Né? E a criança, ela tem que ser tratada com autoridade. A ira, não. A palavra de Deus também fala, a ira do homem não opera o diabo. O diabo está operando o maligno. Ela não parece a justiça de Deus, a ira. Com certeza. Então tem que ser com amor. Porque quando o pai, vocês pais estão nervosos, que você vê que está com a ira, aquele ímpeto de bater, de falar palavras assim pesadas, pensa, conta, né, até 3, digamos assim, eu falo muito, espera e depois você fala com autoridade. É diferente da ira. Isso aí. Né? Você exerce a função, né, da tua autoridade com a criança. Aí vamos supor, quando você precisar de falar, você não vai sair hoje, ou você não vai, esse amigo não convém, ou você não vai fazer isso. A tendência dele é obedecer, porque ele vem desde 3, 4 anos, assim, admirando esse pai. Porque, eu digo muito isso, a criança admira o tio bravo. É engraçado, né? É verdade. Porque ela anseia por essa autoridade. Porque nós temos sede de ser poderosos, de ser autoritários, de dominador. O ser humano tem isso, né? É natural dele. E ela admira. Quando ela não tem isso em casa, ela olha para o tio, a gente vê aquele tio, aquele primo, aquele parente que exerce assim, uma autoridade, que tem um pulso forte. Aí ela admira, porque ela anseia por isso. Ela fala, amanhã eu vou ser assim. É, isso. Ela sempre tem um espelho, a criança de espelhos, né? Ela tem cópias de comportamento, né? Então, ela tendo dentro de casa uma cópia de comportamento, é o que ela vai seguir. No caso, não brigar, não discutir.
perto da criança. Por exemplo, se a mãe, no caso, educa, fala alguma coisa para a criança, às vezes o pai fala, nossa, ela não podia ter falado ou ser dura, mas trata isso longe da criança. Porque se você tratar e discutir quem tem razão ou não na educação perto da criança, de repente ela não vai estar respeitando nem o pai e nem a mãe. Muito bem. Vamos aqui, nesse momento, eu quero pegar aqui o texto que nós lemos em Provérbios, educa a criança no caminho que deve andar. Bom, é o seguinte, a palavra educar é você ser um mentor. Quando você se torna o aio, né, é chamado isso o pedagogo, é aquele que passa as informações precisas para o filho, é aquele que trabalha na cultura, no intelectualismo dessa criança, para que ela tenha uma formação eficaz. Os valores estão tão distorcidos, porque veja bem, a educação hoje, ela está funcionando de uma seguinte forma. Para que o meu filho me ame, então eu estou presenteando ele, eu vou dar presente para ele, eu negocio a lógica de um fazer, de um realizar, em troca de um presente. Então, olha, se você fizer isso, assim, se você for obediente, fizer dessa forma, eu estou te dando um presente. Tudo bem, você tem que entender que esse presente você está comprando a fazer dele. O que acontece? Por que nós estamos tendo uma sociedade onde os valores estão invertidos? Por quê? A partir do momento que o material é importante para a minha vida e não o carinho e o afeto de uma delegação de ordem, se compromete a cultura dessa criança e a vida dessa pessoa adulta amanhã. Porque ela só vai respeitar o patrão exatamente se houver uma remuneração boa. Ele só terá respeito pelas outras pessoas se barganhar com ele. Por que nós estamos vendo as pessoas matando uma outra pessoa por causa de um celular? Porque, afinal de contas, ele foi comprado, todo o seu processo de formação foi comprado em troca de um presente. Então, eu me lembro bem da família de Davi. Quando, por exemplo, nós olhamos para a Bíblia, porque quem escreveu Provérbios foi Salomão, e ele escreveu na sua juventude. Ele tratou sobre isso aqui, olha, ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, preste atenção. O que Salomão estava dizendo é o seguinte, você coloca o caminho dentro do seu filho. Se amanhã, entre as linhas da vida, ele se perder, mas o caminho está dentro dele. Então, se amanhã uma sociedade pervertida levar ele a um erro, pessoas levarem ele ao erro, mas o caminho da formação intelectual paterna, aqui o pai passou, ele colocou um caminho, uma via viabilizada para o horizonte certo dentro dele. É isso que Salomão está tratando. Olha, então educa o seu filho, ensina, coloca um caminho dentro dele. O que será ele amanhã? Como eu disse aqui no Salmo 127, numa mensagem que eu dei sobre pais e filhos, que os nossos filhos são flechas. A flecha fica onde? Colada no guerreiro. Onde é que seu filho deve ficar colado com você? Seu filho deve estar ligado em você. Você foi trabalhar, você foi para o seu negócio, você está com seus afazeres, mas volta, olhe. Eu me lembro um dia em que o filho perguntou para o pai, pai, quanto o senhor ganha por dia? O pai disse, olha, eu ganho uma média por dia de R$180. Pessoa classe média, né? O filho ajuntou R$180 e chegou para o pai e falou, pai, eu quero um dia o senhor comigo, está aqui o dinheiro, é o dia do senhor. O senhor não tem tempo para mim? Então, os filhos estão querendo comprar o pai, pagar o dia dele para ter o pai com a sua presença, num carinho, numa pesca, num brinquedo, num lazer, num bate-papo. Que tem uma coisa, minhas filhas, eu fui um pai presente, na escola, em todo segmento. E coloquei, ao longo de toda a trajetória da vida delas, eu coloquei esse caminho dentro delas. Não foi o caminho de uma religião. Porque quando o seu filho nasce e você quer transportar a sua religião para ele, você está transportando uma tradição para ele. É importante que nós transporte para dentro dos nossos filhos o Evangelho eterno de Cristo. Que isso aqui, o Evangelho, ele nos ensinou a amar o próximo, ser receptivo. Então, eu ensinei minhas filhas que se elas estivessem no ônibus e ela visse uma pessoa idosa, desce o lugar para ela. Visse uma senhora grávida, desce o lugar para ela. Então ceda o seu lugar, seja a pessoa recíproca, seja a pessoa que seja um ser humano, uma vida que transmita para outra vida valores, respeito, dignidade. E o que nós estamos assistindo é uma desestrutura familiar. Porque, na realidade, o que os filhos querem é o presente. Esses dias um jovem foi à comunidade nossa, o menino está com 17 anos, né, e falou para mim, pastor, por que eu tenho ódio do meu pai? Eu disse, olha filho, vamos conversar. Eu fui batendo papo com ele, e em dado momento ele disse assim para mim, quanto mais o meu pai me dá presente, mais eu odeio ele.
O que esse filho estava revelando para mim? O meu pai, ele acha que presente é a presença dele. E na realidade, o presente, ele é esse papel mesmo. Mas quando é o presente que traz a memória dessa pessoa que me presenteou? É quando ele me dá o presente no momento certo. Agora, quando eu recebo um par de sapato, porque a pessoa quer aproveitar da posição que eu estou para galgar uma outra alternativa desejável do posto que eu estou exercendo, então ele está me comprando, ele está me subornando. Então os pais estão subornando os filhos, não estão dando presente para o filho. Então o presente é no dia do aniversário dele. O presente é se ele passou de ano. Então o presente é porque você hoje está saindo aqui comigo, olha, eu vou te dar esse presente, marcou essa viagem que nós tivemos, é um presente. Agora não, eu estou te dando um presente porque eu não posso estar presente. Então quando você olhar isso aqui, lembre do seu pai. Ele não vai lembrar de você, porque você está subornando o seu filho com a ausência da sua pessoa, do seu carinho, do seu afeto. Então nós vemos na Bíblia um desastre da família de Davi. A bigamia trouxe muitos filhos. Nós encontramos, por exemplo, Absalão, né, revoltado matando Aminon, porque Aminon estrupou uma irmã. Davi era pai daquela menina, Palmeirinha Frágil, o nome dela. Então, quando Aminon estrupa aquela irmã, ele estava desonrando o próprio pai dentro da própria família. Absalão, revoltado com aquilo, né, por ele ter estrupado a sua irmãzinha Tamar, que significa Palmeirinha Frágil, ele ficou tão revoltado que matou o irmão Aminon. E houve uma tragédia no reino. Então, o cuidado de um pai, gente, é tão importante porque nós vamos passar para os nossos filhos o amanhã, na nossa ausência em vida, na nossa ausência quando partirmos deste mundo, deixaremos um legado para os nossos filhos. Então, a palavra que está se incutindo aqui hoje é: nós estamos diante de uma geração perigosa. Por isso que os pais, né? Como eu assisti uma reportagem esses dias agora, um pai que dorme com uma .40 debaixo do travesseiro, com um ferrolho nas portas porque tem medo dos filhos. Gente, onde nós vamos chegar? Uma reportagem que nos assustou esses dias foi uma criança de 5 anos dar de presente maconha para a professora. O que essa criança assiste dentro desse lar? Que maconha lá é melhor do que comida. Maconha é muito mais importante do que qualquer outra coisa dentro daquela casa. Então eu vou levar isso para minha professora, porque aqui o valor que tem não é comida. Aqui o valor é maconha. Então, gente, vamos olhar com mais carinho para os nossos filhos e não querer transmitir para os nossos filhos sonhos que estão dentro da nossa cabeça, mas que nós possamos ensinar eles a sonhar, eles ter um objetivo de vida, eles ter caminho de vida, condução de vida, porque quando a palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Dele o quê? O caminho. Então, qual é o caminho que você está pondo dentro do seu filho? Como aquela disse, você imagina uma criança lá na internet, né? Ou num joguinhos, lá os joguinhos de Nintendo, ele está lá jogando. Qual é a formação que está tendo na cabeça dessa criança? Violência, guerra, matar. É isso aí. Se for verdade o que as reportagens estão dizendo, que aquele garoto matou o pai, a mãe, a família toda lá, e balizado em jogos, se for verdade aquilo, gente, nós estamos dentro de uma catástrofe. Porque o que essa geração está enfiado em jogos de Nintendo, né? Eu, esses tempos, visitando o shopping lá em Ribeirão Preto, fui lá comprar uma mercadoria e andei lá e de repente fui para uma sala de jogos onde eu nunca tinha visto nem aquele tipo de jogos. É uns jogos onde eu nem sei falar o que é aquilo. São jogos que você fica diante de uma tela ao vivo com a arma na mão. E de repente o camarada, ele se sentiu meio perdido, ele deu uma cotovelada na boca de uma moça que estava do lado. Gente, arrancou sangue, quase quebrou o dente da moça. Olha onde a violência está chegando. Através de falsas educações, coisas ilusórias que estão na cabeça dos nossos filhos, um mundo game que está aí iludindo a juventude, tirando eles da rota, roubando o caminho. Então, pai, hoje, o melhor caminho para você criar um filho é junto com a palavra de Deus. Escolher uma igreja onde a palavra de Deus está sendo pregada, que o temor de Deus esteja no coração deles, para que esse futuro amanhã seja dirigido por Deus, por sucessos e bênção, para que ele alcance essa verdadeira graça. Então, uma outra coisa que eu queria ver com você aqui agora, irmã Silvia, aproveitando, né, a sua presença como conselheira tutelar, como é que é ali? Ali, quando chega esses problemas, dá para você detectar que dentro dessa família está um desastre familiar?
Ali nós não trabalhamos só com a criança ou adolescente, a gente trabalha com toda a família, né? Certo. Então vai desde casos, às vezes, de muitas faltas escolares, né? Coisas mais assim, leves, que a gente trabalha com a mãe, que está acontecendo com a criança, a gente faz os encaminhamentos necessários, quando o caso é mais grave. E a gente vê mesmo a falta da presença muito e autoridade dos pais, né? Muitas vezes ali. A gente trabalha com diversos casos, né? Diversas situações certo. Diferentes. Certo. E a gente, assim, tenta sempre trabalhar no âmbito familiar, né? Porque todos os casos que chegam ali, já tá tendo uma perda de vínculos. Tá. Você acredita assim que em algum caso você olhou, viu a criança, ouviu o adolescente e você entendeu que essa criança tem uma formação que não tem nada a ver com a família dela? Chegou a detectar algum caso assim? Percebe-se que está terceirizado, outras pessoas que estão cuidando. A maioria das vezes, assim, Sente a maioria que é isso? Não, claro, a maioria, por exemplo, a criança, às vezes nasce, a mãe precisa trabalhar, aí já encaminha para a creche. Claro, a instituição é ótima, cuida, né? Tudo bem. Nós temos ótimas creches, ótimas escolas, porém nada vai substituir a presença materna. Principalmente no primeiro ano de vida, que é o aconchego, que é o direcionamento, que é o afago, o carinho. Então, veja bem, Silvia, o assunto que nós estamos tocando aqui é sobre a terceirização. Aí o que acontece? Chega sábado, essa família, a creche está fechada, ele não vai trabalhar, sábado depois do almoço, vamos lá. Então eles têm lá quase que 36 horas para estar com esses filhos. Né? Então esse momento é aproveitar para recuperar essa semana. Concorda? Claro, o certo mesmo seria. Mas isso não acontece na prática. Não, porque a mãe, ela tá assim preocupada com afazeres domésticos, né? Deve lavar roupa, cuidar da casa, no final de semana. Aí o que ela faz? Assim, a maioria das vezes liga a televisão, põe o joguinho ou dá o videogame, né? Que criança, eu acho que o computador e o videogame tem que dar um pouco mais velho, não na criança. Hoje as crianças já estão inseridos e aí está rompendo vínculos. Então, agora você não acha que esse também, porque veja bem, a questão do consumismo, eu concordo que o salário precário de uma doméstica, de uma pessoa que trabalha numa empresa, uma senhora que trabalha numa empresa, esse senhor que trabalha... Então, nós estamos com a renda per capita está defasada. Agora entendamos o seguinte, eles chegam em casa, tá? Então, na realidade, esses afazeres que essa mãe está na luta do trabalho, dessa guerra da peleja, não é mais para proporcionar para esses filhos dar alguma coisa que faz parte da classe que ele está querendo fazer parte. Por exemplo, hoje, dependendo da calça que um adolescente está usando, o boné que ele está usando, o tênis que ele está usando, ele não pode fazer parte daquela etnia, daquele grupinho. Se ele for com aquela roupa lá naquele meio, ele não é aceito. Ele é mal visto lá. Então, há um sacrifício dessa família trabalhando para poder custear isso. Então, a minha atenção que está voltada hoje à família, o meu processo com a família, está inteiramente olhando essas áreas. Por quê? Porque se eu estou trabalhando para dar o pão, para dar um estudo, para dar uma educação, eu acho que também no final de semana eu vou conseguir com todos os meus afazeres. Mas se eu estou preocupado com que ele mantenha uma roda de amigos, que ele mantenha aquele status, mantenha aquela questão autovisual que nós estamos vendo, né, da grife, daquela coisa toda, para que ele faça parte daquele grupo. Então a família está se desvinculando, ela está ajudando a desvincular ele. Assim, é muito exterior e pouco interior, digamos assim. Né? Chegou o ponto que eu queria, exatamente. Então a gente ouve muito mesmo falar, às vezes a mãe chega desesperada lá, eu dou tudo para esse menino, eu dou tudo, e ele não, só dá, isso perto da criança, né? E ele só dá trabalho, não dá firme comportamento. E ele só dá trabalho, então tudo o quê? Eu tênis de marca, a roupa bonita, porque aí o que acontece? Como senhor, você direcionou... Ele vai ser excluso. Como você direcionou, a roupa da moda, né, os presentes, porque tem que estar mantendo aquela posição, ele tem que ser aceito no grupo dele, lá fora, né? Isso. E às vezes os pais... Mas isso, eu acho assim, se for trabalhado, lógico, desde a criança, eu posso dar isso, você tem isso. Isso nós não podemos. Criar a criança dentro dos padrões que os pais... Que nós temos condição. Exatamente. Coisa que não está acontecendo, entende? Aí o que acontece? A mãe precisa trabalhar demais, o pai demais,
para sustentar aquele visual, digamos assim, né, que é a parte mesmo, para ser aceito, para ele ser bonitinho na escola, e aí vai esquecendo. E aí, se não der conta, aí está correndo o risco, porque essa indução familiar está correndo o risco deles não darem conta e esse jovem entrar para o mundo do tráfico para poder manter o negócio dele. E isso aí que está o perigo É o que está ocorrendo. E muitas mães também, pais, presenteiam os filhos, né, assim, como sentimento de culpa da ausência. Poxa vida. Aí dá presente fora, né, no caso, aniversário, tudo. Então fica dando coisas materiais. E coisas até supérfluas. Às vezes é supérfluo. Porque eu acho que o que estraga muito um filho é você dar um objeto para ele, dar um utensílio para ele, que ele não precisa. Eu acho que isso estraga ainda mais a criança. Mais ainda. Você dá um presente fora de hora para ele, você dá um negócio para ele que ele não tem uso, só chama a atenção naquele momento, depois está lá jogado. Depois está jogado. E às vezes os pais fazem isso inconsciente. É assim, a culpa da ausência, aí começa a dar muita coisa, brinquedo e roupas, excesso, e aí o que vai sobrecarregando mais os pais vão ter que trabalhar mais e mais ausentes vão ficar. Então é um círculo, né? Um círculo. Aí o que vai gerar? Os transtornos, né, de personalidade da criança. Poxa, vai ser o consumismo desenfreado no adulto, quando adulto, que ele vai... Já cresce com esse vício. Já cresce voltado para o consumismo, né? O ter em vez do ser. Do ser. Silvio, nós estamos aqui com 5 minutos e eu tenho que orar também. Vamos aí. Eu queria que você deixasse em poucas palavras um conselho rápido e fundamental para a questão de nós pensarmos nesse afeto maior para com a atenção dos filhos. Bom, o necessário é o carinho, afeto, o respeito dentro da casa. Teus filhos estão fazendo cópia do comportamento dos pais dentro de casa. Isso é importantíssimo, importante. Então, é muito carinho, afeto. Hoje precisa afago, abraço, colo. Quantas vezes você chegou perto do teu filho e falou, eu te amo, meu filho? Vamos pensar, né? Lá em casa eu falo isso, porque lá em casa toda vez que meu filho me liga, eu falo, eu te amo. Coisa boa. E ele fala, eu te amo, mamãe. Oh, que coisa então, são 3 filhos e todas as vezes ligam todos os dias para mim, né? A Patrícia tem São Paulo, a Simone Ribeirão, o Thiago está viajando, então todos os dias, então eu criei esse vínculo, então isso tem que ser criado. Nós pais, nós temos os filhos para nós amá-los, não é para esperar que ele nos ame, isso aí vem como consequência, né? Então todos os dias ligam para mim, mãe, eu te amo, meu filho te ama, fica com Deus. Todos os dias, o nosso término de conversa em telefone é esse. Então eu estou falando para vocês uma experiência minha. Eu estou falando o que eu vivo na minha casa, né? E eu tenho o exemplo de ver, né? Porque as suas filhas, as duas já estão se formando. O Tiaguinho hoje decidiu, o sonho dele está no curso da viagem, trabalhando aí de caminhão, que foi o que ele almejou. Então, quer dizer, são uma família realizada. São uma família realizada. Eu nunca tive problema nenhum com meus 3 filhos, então graças a Deus, então eu estou falando aqui o que eu construí, né, na minha casa, com meus filhos, esse amor, esse respeito, tive autoridade, sim, não. Posso, não posso. Muito bem, muito bem. Conselheira tutelar Silvia, a gente não sabe nem agradecer, a sua presença aqui foi marcante, importante, eu acredito que muitas pessoas desejarão esse bate-papo para ouvir. Teremos outra oportunidade, quero convidar você para estar aqui em outra oportunidade. Eu quero que você faça seus agradecimentos. Eu agradeço, né, também ao pastor Silas de me ter convidado, né, para mim estar passando um pouquinho, né, das minhas experiências. Teremos outra oportunidade. E outra oportunidade a gente vai vir trazer mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, na forma legal também dele, das atuações. Eu agradeço a atenção de todos e que fica com essa palavra, com essa reflexão para a gente tentar melhorar e não ter assim tanto sofrimento, né, dentro do âmbito familiar e nossos filhos carregar isso também. Então eu venho agradecer a todos a atenção e ao pastor Silas. Obrigada. Obrigado. Nós vamos aqui caminhando para o término e o conselho que eu deixo para você é esse. Lembre de uma coisa, como a Silvia, a nossa conselheira tutelar Silvia deixou aqui nas últimas palavras. O exemplo é o mais importante.
é o legado que você vai deixar para os seus filhos. Um pai que chega alcoolizado, um pai que manda o filho comprar bebida alcoólica, um pai que manda o filho buscar cigarro. Então o filho terá esses exemplos. Uma família que vive em guerra e briga, que Deus visite o seu lar, que Deus visite a sua casa, que a bênção de Deus esteja no seu lar, suas lágrimas sejam enxugadas, erros que você tem cometido, Pai, sejam acertados. Não estamos aqui para dizer que somos melhor do que você. O que nós estamos aqui é lutando também para acertar junto com vocês. A nossa aptidão é estar aqui nessa televisão. Deixamos os nossos afazeres para estar aqui, tentando entrar dentro da sua vida, do seu lar, da sua família, com uma mais graciosa intenção, que é que esses filhos amanhã sejam bons exemplos, boas pessoas, e que você, Pai, terá orgulho e graça. Mãe, você terá orgulho e graça desse filho. Triste quando eu olho uma mãe chorando na porta de uma cadeia, quando eu vou lá, ver um pai chorando na porta de uma cadeia. Isso é triste. Não foi isso que ele queria. Então, que essas referências, elas possam ser gastas agora dentro do seu lar, dentro da sua família. Que Cristo possa iluminar o seu coração. Não quero ver lágrimas na sua família de tristeza, de dor, mas o que nós queremos é a bênção dentro da sua família. E eu quero orar neste momento, agradecendo a Deus por você estar aí sentado nos ouvindo. Pai querido, em nome de Jesus, visita, Senhor, este lar. Pai, cobre com tua graça, com tua unção, e faça com que essa família seja transformada, que esses filhos entrem para o caminho, Senhor, a qual essas famílias passarão a ensinar, estarão ensinando. Que eles encontrem, Senhor, guarida para te servir, e os nossos filhos serão uma bênção amanhã. Não ser a vergonha de uma família, não ser a vergonha de um pai, de uma mãe. Senhor, nós abençoamos essas famílias em nome de Jesus. Amém, amém. Filhinhos, hoje nós temos o grande chá das mulheres na nossa igreja. Você está convidado, é ali na Pimenta de Pado, o endereço está aí embaixo. Também nós teremos sexta-feira o Estudo com a Família. Estaremos falando sobre uma família abençoada. Interessante que o livro de Deuteronômio, ele diz assim: Deus visitará a maldade dos pais aos filhos até a terceira e a quarta geração. Existem algumas maldições hereditárias. Então vá lá, sexta-feira, às 19h30, nós estaremos deixando uma palavra de Deus para a família, orando para quebrar todo tipo de maldição e mal que está dentro da família. Se você não pode ir com a família toda, vá você, vá a sua esposa, vá o filho, enfim, estaremos abençoando as suas vidas. Obrigado pela atenção, um abraço do pastor Silas, fique com Deus, estaremos aqui amanhã, se Deus permitir. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.